Como definir o conteúdo que você vai entregar na mentoria? Pergunta que recebo muito lá no meu perfil do Instagram. Resolvi deixar uma aula aqui então no nosso canal do YouTube, detalhando a resposta de como que você faz na prática. Aliás, se você chegou por aqui agora e não é inscrito ainda, já aproveita e se inscreve no canal e ativa notificações para não perder o conteúdo que eu libero por aqui. Massa? Massa. Indo direto ao ponto então, a primeira coisa que você precisa entender neste processo é: você não vai ensinar tudo o que você sabe. Por que, Rômulo, me explica isso daqui? Porque a mentoria não é sobre conhecimento, mentoria é sobre velocidade. E essa é uma primeira virada de chave importante para você viver aqui dentro desse conteúdo, que é muito comum mentores pegarem tudo que eles sabem, todo o conhecimento que eles adquiriram na jornada e quererem repassar pro mentorado. Só que o que eu falo sempre? A pessoa que busca uma mentoria, geralmente busca por quê? Porque ela se sente perdida. Ela está em meio a muito barulho. Ela escuta muitas coisas, ela muitas vezes até sabe o que tem que fazer, mas ela não consegue por causa desse acúmulo de coisas na cabeça dela. Então você, às vezes, na maior boa vontade, quer passar muito conhecimento e tudo que você sabe para a pessoa, achando que você vai ajudá-la, quando na verdade você está atrapalhando mais. Porque com mais conhecimento ela fica mais perdida, mais confusa e fica ali sem conseguir avançar. E quando eu falo que mentoria não é sobre conhecimento, é sobre velocidade, é no sentido de que a mentoria está ali para a pessoa chegar no resultado específico mais rápido do que se ela fosse sozinha. Então o que você precisa entregar para ela é somente o que ela precisa para chegar naquele resultado. E não tudo que você sabe, porque tudo que você sabe provavelmente é muita coisa e ela não precisa de tudo isso. Essa é a primeira coisa para a gente entender aqui, ó. A segunda coisa é, aqui, ó, você não vai começar pelo conteúdo. A grande maioria das pessoas que começam a organizar uma mentoria começam por aqui. Elas pegam o papel, a caneta, né, e começam a colocar ali qual é o conteúdo que eu quero ensinar. Ah, eu vou fazer uma mentoria de X tempo, vão ter Y aulas, aí na primeira aula acho que eu vou entregar tal coisa, na segunda aula isso, na terceira aula aquilo, e não é por aí, tá? Porque antes do conteúdo, então antes dessa definição de conteúdo da mentoria, precisa vir a promessa da mentoria. Então olha só, antes do conteúdo, precisa vir a promessa da mentoria. E por que precisa vir a promessa da mentoria? Porque a guia de construção de conteúdo de uma mentoria é a seguinte pergunta que eu vou abrir aqui, ó, para a gente ver juntos. O que eu preciso entregar para o mentorado para que ele alcance o resultado que eu estou prometendo? Vou repetir. A pergunta que guia a definição do conteúdo de uma mentoria é essa: o que eu preciso entregar para o meu mentorado para que ele consiga chegar no resultado que eu estou prometendo? Então, se você não sabe qual é a promessa de resultado da sua mentoria, você não consegue responder essa pergunta. E é por isso, né, linkando esses pontos que estão aqui, é por isso que, sem a promessa clara, começando pelo conteúdo, as pessoas vão ensinar tudo que elas sabem, porque elas querem repassar todo o conhecimento que elas têm ali acumulados, ok? Então você já entendeu o quê? Você não vai ensinar tudo que você sabe, você não vai começar pelo conteúdo, porque a gente precisa da promessa sendo a guia, ok? E aí, para você entender, ó, vou colocar aqui a promessa da minha mentoria, porque eu vou fazer o exercício e você vai entender exatamente o que eu quero passar. A promessa da minha mentoria é a seguinte, ó: eu vou pessoalmente nos próximos 6 meses, já que a minha mentoria é uma mentoria de 6 meses, te guiar aos 10 a 20 mil reais por mês com mentorias de forma consistente. Ponto. Então, essa aqui é a promessa da minha mentoria. Esse é o resultado específico que eu guio os meus mentorados na construção, que é chegar aos 10 a 20 mil por mês com mentorias de forma consistente. Seja você a pessoa que não tem mentoria ainda e vai começar do zero, seja você a pessoa que já tem mentoria, já vendeu ali uma vaga ou outra, mas não sabe como entrar nessa faixa de faturamento de forma consistente todos os meses. E você vai ver que ter essa promessa clara faz toda a diferença no processo. Por quê? Agora que eu sei qual é o resultado que eu estou prometendo, qual é o resultado que eu quero entregar para o meu mentorado, agora sim eu consigo entender qual é o conteúdo. E como que eu vou entender qual que é esse conteúdo? Através de um exercício que eu chamo de jornada do mentorado. Como que funciona aqui a jornada do mentorado? Agora que eu sei a promessa, eu entendo que o meu mentorado hoje está num lugar que a gente chama de ponto A. E eu quero levá-lo ao ponto B. E o ponto B é onde ele conquistou a promessa.
Então, se a promessa da minha mentoria é te guiar aos 10 a 20 mil por mês com mentoria de forma consistente, o ponto B é esse. Ele está fazendo ali 10 a 20 mil mês com mentoria de forma consistente. E qual que é o ponto A? Então, como que o meu mentorado, o meu potencial mentorado está hoje? Deixa eu ajustar aqui na tela para você conseguir ver. Pronto. Como que ele está hoje? Hoje ele está perdido. Ou ele não tem mentoria ainda e não sabe como criar uma mentoria, ou ele até já tem uma mentoria, mas ele não consegue vender, ele não consegue acelerar. A mentoria dele muitas vezes não está estruturada da forma certa. Tem muito erro de estrutura, tem muito ruído na forma que ele entrega. Então é assim que o meu mentorado está hoje e é aqui que ele quer chegar. E você vai fazer esse mesmo exato exercício, definindo qual é o resultado específico que você quer entregar na sua mentoria, definindo onde que o teu potencial mentorado está hoje, como que ele está hoje e como que ele vai estar no ponto B, que é no ponto transformado, que é onde a promessa que você definiu se consolida, né? Onde ela ali acontece. E aí, sabendo disso, a gente vai basicamente transformar isso daqui numa jornada, que é o que eu preciso ensinar para meu mentorado. Eu vou falar e vou escrever aqui ao mesmo tempo. Ó. O que eu preciso ensinar / entregar para meu mentorado para ele sair do ponto A e chegar ao ponto B. Essa resposta é a jornada do seu mentorado. A jornada do mentorado, então, traduzindo, é o caminho que ele vai percorrer para sair do ponto A e chegar no ponto B. Ponto, né? Nada mais, nada menos. Aí você começa a desenhar isso. Então, por exemplo, o meu mentorado que hoje está perdido, não tem mentoria, não sabe como criar, ou já tem, mas não consegue vender. Qual que é a primeira coisa que ele precisa? Eu falo que a primeira coisa que ele precisa é desligar o barulho. Por quê? Porque o digital como um todo é muito barulhento. Ele precisa desligar o barulho e ele precisa buscar a clareza de qual o passo a passo que ele precisa aplicar. Então não é o que funciona para os outros, é o que funciona para ele, para o momento dele, né? Para a personalidade dele, para o momento de jornada, enfim. Porque ele consegue executar hoje. Massa, desligou o barulho. Qual que é a segunda coisa que o meu mentorado precisa fazer? A segunda coisa que ele precisa é estruturar a mentoria da forma certa. Para mim, qual que é a forma certa? Uma mentoria perpétua, porque ela tem propriedade de escala. E é assim que eu ensino meus mentorados a estruturarem a mentoria deles, no formato perpétuo. Então, essa é a segunda coisa. E você vai basicamente construindo, então, esse caminho. Tá, depois, o meu mentorado precisa primeiro fazer tal coisa. Depois que ele fizer essa tal coisa, ele precisa fazer agora tal coisa. E depois precisa tal coisa. Você vai desenhando aqui a jornada, o caminho que ele precisa percorrer. Então, o meu, por exemplo, fizemos aqui a estrutura de mentoria no modelo perpétuo. Depois que a gente estruturou a mentoria, a gente vai aplicar, ele precisa aplicar algumas ações de caixa rápido, para ele poder captar, botar aqui do lado, captar os primeiros mentorados. Ponto. Depois que ele fizer a ação de caixa rápido, deixa eu ver se você está conseguindo ver. Pronto, está na tela. Qual que é a coisa que vem depois? Então, ele estruturou a mentoria, rodou caixa rápido, captou os primeiros mentorados. O que vem depois? Ele precisa ajustar posicionamento. E aqui eu falo de posicionamento, isso engloba também conteúdo, porque ele precisa comunicar a mentoria e ele precisa construir um ecossistema, um perfil principalmente atrativo para esse potencial cliente. E aí, com isso feito, a gente vai plugar funis de vendas para a aquisição. Por quê? Porque os leads não vão cair do céu, né? Essa é a realidade. A gente precisa plugar alguns funis de vendas para gerar pessoas interessadas nessa mentoria, porque ela não vai se vender sozinha, você ficar ali simplesmente parado esperando esses leads chegarem. E com tudo isso pronto, a gente vai plugar a que eu chamo de rotina de conversão. Por quê? Porque olha o caminho que fizemos. Temos a mentoria estruturada, rodou caixa rápido, captou os primeiros mentorados, ajustou o posicionamento, porque isso pesa muito no processo de venda, plugou funis para trazer pessoas, plugou uma rotina de conversão desses leads, dessas pessoas, né, potenciais mentorados, para que a gente tenha uma rotina de conversão desses potenciais mentorados em, de fato, mentorados para dentro do grupo.
Ponto. Isso daqui é basicamente o que o meu mentorado, que o meu cliente ideal precisa. Então, essa é a jornada do meu mentorado. E aí, entendendo que essa é a jornada do meu mentorado, é que eu vou linkar o ponto que eu abri esse conteúdo. Perceba você que eu, Rômulo, né, até abrindo parêntese, eu venho do mercado digital há alguns anos. Antes de ser expert, infoprodutor, mentor, eu já trabalhava com marketing digital em grandes empresas. Então, são anos aqui acumulando conhecimento que é muito, muito vasto. Só que o meu mentorado não precisa de todo o conhecimento que eu tenho. Então, tem muita coisa que eu sei fazer, que eu domino, eu tenho uma grande expertise, mas que não faz parte disso aqui que está na tela. Não faz parte desse caminho que ele precisa. Então, eu não vou colocar aqui, percebe? Então, vê como, se ele precisa disso e eu trago outras coisas que eu domino, mas que não estão aqui, eu estou gerando o quê para esse mentorado? Estou gerando mais barulho. Se eu falei que no começo ele precisava desligar o barulho porque o digital é muito barulhento, tem muita gente falando muita coisa, ele estuda muita coisa, ele consome muita coisa, e parece que quanto mais ele estuda, mais ele consome, mais ele aprende, mais ele fica travado. Quanto mais eu sei, mais perdido me sinto. Por que isso acontece, né? Porque, enfim, acúmulo de conhecimento sem ação vira paralisia. Aí eu, sabendo disso, eu vou pegar um monte de coisa que eu sei, mas que ele não precisa, que não tá aqui, ó, e vou ensinar. Vou gerar mais barulho, vou travar mais ainda o meu mentorado. Então, isso daqui é o que ele precisa e ponto. Ponto. É isso que ele precisa. Então, o conteúdo da mentoria vai girar em torno disso. E o que você vai fazer depois disso é basicamente destrinchar cada um desses conteúdos. Porque, por exemplo, ó, aqui, desligar o barulho, buscar a clareza. Aí vem um como. Então, o que ele vai fazer na prática para desligar esse barulho? Aqui, estruturar a mentoria é o passo de número 2, de forma perpétua. Beleza. Como que ele vai estruturar a mentoria? E aí esse como é o que vai dar origem a cada aula. Por exemplo, como que estrutura uma mentoria perpétua? A aula 1 aqui provavelmente seria montando o mapa do cliente ideal. Por quê? Porque todo o processo parte do cliente ideal. Eu preciso entender para quem é essa mentoria para conseguir criar a mentoria. Aí a segunda seria algo como montando a ficha técnica da mentoria. Ficha técnica é onde a gente estrutura toda a mentoria. E aqui eu falo de promessa de mentoria, eu falo de um mecanismo de problema versus solução. Eu falo aqui do próprio conteúdo, eu falo de fases, eu falo de preço. Então, tudo isso faz parte da estrutura. Então, vê que eu vou mais ou menos detalhando ali o como, né? O prático, o passo a passo, o que eu preciso ensinar para a pessoa conseguir fazer cada item desse. E aí, cada aula da mentoria, cada aula do seu conteúdo vai ser o que está descrito aqui, ó, neste detalhamento. E depois você vai entendendo como que é a melhor forma de entregar. Então, por exemplo, vou me ater a esse aqui que eu escrevi. Eu poderia entregar isso daqui tudo numa aula só. Eu posso pensar, mas eu acho que essa aula vai ficar muito grande. É melhor eu quebrar então uma aula sobre promessa, uma aula sobre problema e solução, uma aula só sobre conteúdo. Então você vai entendendo como fica melhor de entregar, entendendo e considerando sempre o seguinte ponto. A pessoa que compra mentoria está comprando velocidade. Você já entendeu isso? Então, quanto mais direto ao ponto, quanto mais curto for, eu falo quanto mais curto significa tanto de poucas aulas e aulas direto ao ponto, melhor. Porque essa é uma preocupação que meus mentorados têm muito, talvez você também tenha, que é, Rômulo, mas e se a pessoa entrar na minha mentoria e ela vê que tem pouco conteúdo, que são poucas aulas? Será que ela não vai achar que pagou caro demais para acessar tão pouca coisa? Aí a minha resposta é sempre assim, eu falo, meu amigo, se o seu mentorado chegar no resultado que você está prometendo, e para isso ele assistir 5 aulas só, ele vai te amar pro resto da vida. Porque pensa, ele quer velocidade, ele quer o resultado, ele quer chegar mais rápido. Então, se tu conseguir fazer ele chegar nesse resultado com 5 aulas só, ele vai te amar. Agora, se para chegar nesse resultado ele precisar de 50 aulas, de 100 aulas, aí, meu amigo, pode contar que ele não vai assistir, porque vai ser muita coisa. Porque é por isso que as pessoas pagam mentoria, né? Elas querem chegar mais rápido, então elas não querem passar horas e horas e horas e horas consumindo conteúdo. Elas querem ali, ó, papum, o que eu faço? É isso aqui, beleza, bora. Como que eu faço? Ah, faz assim, assim, assado. Bora, ela quer ali o prático, ok? Então, considera isso na hora de montar aulas
poucas aulas e muito curtas, diretas ao ponto, sem enrolação, só com o que ele precisa. Hashtag, né, não enche linguiça, né? Não enche linguiça, porque mentoria não é o lugar para você fazer isso. Perfeito, eu acho que ficou claro então essa parte. Aí eu vou seguir para, com o conteúdo da mentoria definido, o que você vai fazer basicamente? Você vai organizar então um checklist de gravação. Por quê? Não recomendo que você use essa estrutura de conteúdos. Então vai ser tudo ao vivo. A minha mentoria cada semana tem uma aula. Aí na semana 1 é o conteúdo tal, semana 2 conteúdo tal, porque isso vai te travar no processo principalmente de aceleração. Porque você fica preso sempre à abertura de turma. Aí começa a turma, você vai repetir aquelas aulas tudo. Aí termina a turma, a pessoa assistiu essas aulas, ela vai ficar, putz, eu queria continuar a mentoria. Mas eu já assisti tudo que eu tinha para assistir com o Rômulo, então eu vou renovar a mentoria para assistir as mesmas aulas, sabe? Então você fica sempre preso à abertura de novas turmas e é muito difícil escalar nesse formato, fora que você vai repetir as mesmas aulas, né? Toda turma ali, enfim, e não é o melhor caminho. Eu sugiro que você vá para o modelo de mentoria perpétua e que este conteúdo que está sendo definido vire trilha de conteúdo gravado numa área de membros, para que o seu mentorado entre, assista só o que ele precisa para executar agora e vai executando dentro de um plano de ação. Então é isso que eu recomendo. Faz um checklist de gravação para você entender e ir preparando essas aulas para você gravar, para você ter uma área de membros aí bacana, beleza? Se você tiver dúvida de como fazer isso na prática e quiser minha ajuda, eu consigo te ajudar de duas formas diferentes, tá? As duas estão aqui, ó, na descrição dessa aula aqui no YouTube. Uma delas é o meu curso gravado, é o Box do Mentor 5D, onde eu entrego mais de 30 ferramentas para você criar, vender e entregar a sua mentoria. Então esse passo a passo de estrutura, tá todo lá destrinchado, você entra aqui no link, vai na página de vendas, compra e assiste, ou também dentro da minha mentoria para você que quer ir mais rápido, né? Você já entendeu que na mentoria eu vou estar junto contigo, pegando na mão para você ir mais rápido por este processo. E aí o link de aplicação para a minha mentoria também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você clica lá, preenche a aplicação, eu mesmo leio, vou analisar e entro em contato contigo para a gente poder alinhar os próximos passos, beleza? No mais é isso, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que ele acrescente, te ajude aí nesse processo de criação da sua mentoria. E não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar notificações para não perder os próximos conteúdos que saem por aqui toda semana, beleza? Menos barulho, mais clareza é isso que você precisa para acelerar no digital. Forte abraço e até o próximo vídeo.